Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre um assunto que foge um pouco aqui dos temas do canal, mas porque isso tem um impacto no mercado financeiro e a gente tem que analisar isso sob essa perspectiva também. Eu vi muita gente falando da mega operação do Rio de Janeiro sob o ponto de vista da segurança pública. Eu vou mencionar aqui, explicar o que aconteceu e te mostrar como isso impacta sim os seus investimentos, impacta o Brasil de modo geral, tem a ver com dólar, tem a ver com geopolítica, tem alguns problemas aqui muito complexos e que eu não vi ninguém falando, né? Então por isso que eu decidi fazer aqui o vídeo. Então, para você que ainda não está sabendo, no dia 28 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro viveu a maior e mais letal operação policial da história. A operação foi chamada de Operação Contenção. Para você ter uma ideia, ela movimentou 2.500 agentes civis e militares, estamos falando do exército aqui, para atacar o Comando Vermelho, que é a facção que domina ali o Rio de Janeiro já há vários anos. A ideia deles foi atacar ali o complexo do Alemão e da Penha. Até agora a gente já tem aqui mais de 115 suspeitos aí mortos, né? Basicamente traficantes aí, 4 policiais mortos e 113 prisões. A gente também teve algumas mortes, infelizmente, de civis. Antes de começar o vídeo aqui, eu quero me solidarizar com essas pessoas. Eu entendo que é muito triste que o Brasil tenha chegado nesse lugar. Eu acho que a gente não precisava ter chegado até aqui. Eu sinto muito pelas pessoas que vivem nessa região e que não tem nada a ver com narcotráfico. Tem muita gente honesta também vivendo nas favelas. Então, é lamentável que a gente tenha que colocar a vida dessas pessoas em risco para conseguir resolver um problema. E também queria agradecer os policiais, né, que estão se disponibilizando a efetuar essa operação, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo do armamento pesado que essas pessoas têm hoje. É uma tragédia como um todo. E aqui agora a gente vem para a linha do tempo desse negócio, né, para você entender de onde que veio essa operação. Do nada tiveram a ideia de fazer uma operação contra o Comando Vermelho. Lá pro dia 23 de outubro, o Flávio Bolsonaro, né, o filho do Jair Bolsonaro, ele levantou uma polêmica ao dizer que tinha inveja do governo Donald Trump por atacar cartéis no Pacífico. E ele chegou a sugerir ali uma operação dos Estados Unidos contra o narcotráfico do Rio. Cara, uma frase extremamente perigosa, independente de você gostar dele ou não. O que acontece? Quando a gente tem uma intervenção de um outro país, com exército dentro do seu país aqui, como é o caso que a Venezuela está enfrentando agora, por os Estados Unidos considerar aqueles grupos que organizam aquilo ali como grupos terroristas, você tem, assim, uma série de problemas econômicos, você tem uma série de problemas internacionais. Ninguém teria coragem de investir no Brasil se ele estivesse passando por uma intervenção de um exército de fora. E mais do que isso, não só de investir, né? Empresas que atuam aqui poderiam até sair daqui. Isso é um movimento muito sério, então não pode falar esse tipo de besteira, né? A gente tem que prestar atenção no que está falando. O Brasil tem que achar um jeito de lidar com o crime organizado aqui, internamente. A nossa polícia tem capacidade técnica para isso e tem potencial para resolver. O que falta talvez é investimento, o que falta talvez seja atacar o centro financeiro disso. O que foi feito esse ano contra o PCC, desmontar as cadeias. A gente tem que entender para onde está indo o dinheiro do PCC, o dinheiro do Comando Vermelho. Muito mais eficiente, né? Esse ataque às finanças deles. A gente sabe que sem dinheiro o traficante não consegue continuar o trabalho dele. Por quê? Porque ele está ali para receber grana. Você acha que se o PCC deixa de pagar, ele vai fazer à toa? Claro que não. Então, quando acaba o dinheiro, o amor também acaba. O primeiro passo aqui é, a gente precisa defender mais operações contra o cérebro do PCC, contra o cérebro do Comando Vermelho e muito menos invasões a murro ali. Mas as duas coisas são necessárias, são demais. Mas primeiro, você enfraquece eles. Se eles estão conseguindo comprar arma de guerra que a gente viu ali, que eles estão conseguindo comprar, obviamente eles se tornam grupos terroristas muito mais perigosos. Raul está chamando de grupo terrorista, o Brasil não considera terrorista, eu considero grupo terrorista. Então, muito mais perigosos do que eles seriam se eles não tivessem esse dinheiro. Então, a primeira coisa é atacar esse cérebro, sabe? Eu acho muito ruim que a gente ataque somente os bracinhos ali, somente um aviãozinho, esse negócio que não vai resolver lá muita coisa. Aí no dia 28/10, a gente tem o início dessa operação então. Nas primeiras horas ali, as forças de segurança invadiram vários lugares, né? Vários do complexo da Alemanha e da Penha para cumprir 69 mandados de prisão em 180 endereços aí ligados ao Comando Vermelho. Eles utilizaram 32 blindados, helicóptero, drone, retroescavadeira, né? Os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos que reagiram ali com táticas de guerrilha urbana, escondendo atrás das coisas, inclusive dentro de casa de moradores e tal, lançando explosivos por drones. Olha o absurdo que o Brasil chegou e bloqueando ruas com ônibus e pneus incendiados. Nesse momento aqui, você já imagina como é que fica a economia do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais importantes do Brasil. Todas as empresas tiveram que ser fechadas. Os traficantes ali, eles deram, cara, basicamente ordem de fechar tudo, né? Então não tem como os lugares permanecerem abertos. Você tem vídeos que mostram eles mandando, vindo. Tem até um vídeo de um cara de moto, um vídeo absurdo, o cara mandando, já mandei fechar, ok e tal, como se fossem realmente o poder daquela cidade. E nesse momento aqui foram emitidos avisos internacionalmente, Alemanha, França, etc, falando, olha, não vão ao Brasil, não vai ao Brasil, porque o Brasil está num cenário de guerra. Você imagina o quanto isso impacta a cabeça
cabeça do investidor internacional. Caramba, estou investindo numa Palestina, é isso, né? O Brasil é basicamente uma Palestina, tem problema com um tráfico tão grande que está uma troca de tiros. Imagina como é que vai ficar nosso setor de turismo nos próximos anos, empresas que dependem disso, nossas companhias aéreas que já estão tão combalidas, a CVC, etc., empresas que trabalham com isso, tinham vendido pacote, com certeza. A gente tem paralisação, né, desses pacotes ali. Então isso aqui tudo impacta a economia. As pessoas não entendem isso. Isso tem um reflexo. O Brasil ser essa palhaçada, isso aqui impacta diretamente o seu bolso, impacta diretamente quanto você vai pagar nas coisas no seu dia a dia, impacta para você que é investidor não entender, porque a Bolsa Brasileira não sai do lugar. Boa parte do dinheiro que está na nossa Bolsa de Valores é dinheiro gringo. Você tem vontade de investir num país que está com essa manchete aqui? Isso aqui não é um problema somente de segurança pública. Isso aqui é um problema para o comércio, isso aqui é um problema para as empresas, isso aqui é um problema para investidores, isso aqui é um problema para todo o Brasil. Não dá para o nosso cartão postal, a cidade mais importante do ponto de vista dos estrangeiros, ficar desse jeito. Mas São Paulo não é vista como a capital do Brasil lá fora, né? Quem é vista como a capital do Brasil lá fora é o Rio de Janeiro. São Paulo é o centro financeiro da coisa. A gente precisa dessa cidade estabelecida. Ninguém quer vir no Brasil aqui para falar, vou visitar São Paulo. Muito pouca gente. Estou dizendo que ninguém, mas muito pouca gente. Então, isso aqui é um problema. Aí, a cidade, então, no dia 28 já amanhece com esse alerta máximo. Facções iniciam uma reação coordenada, mais 70 ônibus sequestrados. Olha isso, trabalhadores indo trabalhar com ônibus sequestrados foram usados como barricadas ali em via expressa na linha amarela e na Avenida Brasil. Tiroteios em tudo quanto é lugar, universidade, escola, posto de saúde fechado. Ao meio-dia, o balanço parcial apontava aí 60 mortos e 81 presos e 72 fuzis apreendidos. O Rio de Janeiro parou completamente, né? Até a gente viu pessoas do mercado financeiro que atuam na internet aí, até o Varas, uma galera falando, olha, galera, tivemos que fechar o escritório aqui. Tava longe, tava na região de Niterói. Teve que fechar o escritório dele, não conseguiu trabalhar naquele dia por conta disso aqui. Aí você imagina, isso aqui é um problema só de segurança, né? Como é que essas empresas ficaram? Quantas empresas de mercado financeiro ainda não estão ali? Quantas empresas voltadas para negociação de petróleo, etc. É inviável. O Rio de Janeiro se tornou uma cidade inviável. As empresas saíram do Rio de Janeiro e migraram para São Paulo porque não dá mais. Não tem condição de sobreviver num ambiente desse. E aí, à tarde ali, né, os confrontos continuaram durante todo o dia. O BOP montou um cerco na Mata do Alemão, onde 4 policiais foram assassinados ali. A operação terminou por volta das 21 horas, após 15 horas de combate ali. O governador Cláudio Castro, então, ele falou, foi um sucesso absoluto a operação e chamou os mortos ali de narcoterroristas, né, a galera que foi morta ali pela polícia. Óbvio, apareceu um monte de organização de direitos humanos, denunciando, chamando de chacina e tal. No dia 29/10, com a chegada da manhã, mais corpos, né, o número total de mortos subiu para 119, sendo 115 suspeitos e 4 policiais. E aí a ONU, né, pela Human Rights Watch e diversas entidades pediram investigação independente do que está acontecendo ali. Olha, assim, eu acho muito interessante que a ONU passe esse tipo de coisa, porque isso aqui é só para inglês ver. Né? A gente sabe que está acontecendo guerra no mundo inteiro e a ONU não faz absolutamente nada. Ainda um problema desse que é falar, vamos ver. Vai ver e vai fazer o quê? Porque não tem muito o que ser feito, né? O Brasil passa por esse problema há muitos anos. O STF exigiu explicações imediatas, até porque essas operações extrapolam o que tinha sido permitido por lá. Então, o Cláudio Castro vai ter um problema aqui. E o governo Lula criticou a falta de coordenação com o governo federal. Inclusive, o Lula, nesse momento, ele estava em um voo incomunicável. Isso aqui deu um problema muito sério, porque não tem nenhuma fala do Lula durante esse período, porque ele estava dentro de um avião voltando, né, do encontro que ele teve com o Trump, com o pessoal lá na Malásia, e o avião que ele estava não tinha internet, então o Lula não tinha nenhuma informação sobre o que estava acontecendo. Eu acho que isso aqui o Cláudio Castro fez de propósito, né? Acho que para poder falar que o governo não estava participando e tal, acho que para colher também os frutos políticos, isso aqui não dá pra gente negar, né? Apesar de eu achar a intervenção extremamente necessária, eu acredito que ele tem escolhido essa data não por acaso, é muita coincidência. E aí o tema dividiu o país aí, né? A oposição chamou de massacre, enquanto os aliados do Castro chamaram de guerra contra o crime. Eu, sinceramente, estou mais nessa segunda opção, não acho que o Brasil tenha que não fazer nada. Lembrando, não estou dizendo que esse é o caminho. Eu acho que esse aqui coloca a vida de policiais em risco, não estou preocupado nada com os narcotraficantes, mas coloca a vida de policiais em risco. Eu adoraria que a polícia brasileira tivesse uma inteligência ainda maior, mais recursos, para que eles conseguissem entrar nesse tipo, neutralizar esses inimigos sem morrer nenhum policial. A única coisa que me deixa extremamente triste aqui é morrer cidadão e morrer policial. Eu não queria que isso acontecesse. Agora, vou ter dó de bandido? Não tem. Agora, dos policiais eu tenho muito sim, porque eu sei que isso aqui é uma família. O cara sobe ali, cara, de peito aberto para entrar, para invadir isso aqui. Então, extremamente triste. Eu gostaria que atacasse o núcleo financeiro para descapitalizar esses caras para a polícia poder entrar com tranquilidade. E tem que entrar mesmo. Então, no dia 30/10, no dia de hoje, o Ministério Público abriu investigações e o governo federal propôs uma PEC da segurança pública para integrar os esforços entre União e Estados. Bom por Castro, conseguiu gerar tudo isso. Menos essa coisa do STF que ele tá lascado. O Castro manteve
manteve o discurso firme, dizendo que não aceita críticas e que a operação ocorreu como planejado. A cidade foi gradualmente retomando o ritmo, mas a tensão nas comunidades ainda segue em alta, né? Então, a operação se consolidou como um marco na história da segurança pública brasileira e reacendeu aí esse debate sobre a letalidade policial e coordenação nacional contra facções. Dos impactos econômicos aqui, que eu não vi ninguém dizer, e da gravidade do que deve acontecer a partir daqui. A operação teve essa repercussão toda internacional, esses alertas, Alemanha, Estados Unidos e tal. O episódio cancelou reservas de hotéis, cancelou eventos, abalou completamente a imagem do Rio de Janeiro como destino turístico e abalou também a reputação do Brasil como lugar para investir. E o governo está falando que é essencial para atrair turistas e tal a gente fazer uma operação. Acredito que sim, mas no presente momento a gente tem mais problemas do que soluções até aqui. Não adianta nada se a gente fizer essa operação aqui e daqui 3 meses todas essas cadeias estarem recompostas. Ou faz uma operação sequenciada e de hoje até 2030, até acabar, não tem paz, acho que é isso, nós vamos subir todo dia e vamos eliminar. Raul, mas isso vai ser sei lá quantos anos de conflito aqui armado até recuperar. Ou faz isso ou não adianta. Então ou o Brasil leva a sério isso e controla essas facções, vai até o final nessa história, ou isso aqui não vai valer a pena, gente. Eu queria deixar claro que isso aqui foi uma operação eleitoreira, porque ano que vem tem eleição, eu acho tipo uma palhaçada sem tamanho. Ou a gente faz uma operação a sério, descobrindo quem são os agentes políticos que trabalham nisso aqui, tem muito político ajudando isso aqui, quem são os agentes financeiros que estão operando esse dinheiro para o Comando Vermelho, né? Eu sei que o governador também já pediu para os Estados Unidos ajudar a bloquear as contas dessa galera. Tem que fazer um ataque coordenado e tem que ter uma proteção ao comércio local. Se não proteger o comércio, se não proteger as lojas, o mercado e o shopping durante esse período, a população vai começar a ficar contra a operação. Então o Rio de Janeiro tem que se organizar para montar uma faixa de proteção ali com a ajuda do exército, seja com a ajuda de quem for, para manter esse problema restrito ali aos morros e não obrigar o comércio local a fechar. Porque se você obriga o pequeno comerciante aqui a fechar, daqui 2 semanas ele tá falando mal da operação. Você tem que lembrar disso aqui. Acho que ele não tá pensando e não raciocinou que quando isso aqui acontece, pessoas perdem emprego, pessoas ficam sem ter como vender. Tem pessoas que são autônomos, não tem como ir na praia. Como é que você vai estar na praia vendendo água de coco, vendendo qualquer coisa com um tiro rolando para todo lado? Então precisa ter uma ação coordenada com a população, proteger o pequeno comércio, proteger a geração de emprego, proteger as coisas, porque tem vários lojistas falando de porta atingida com tiro, etc. Dá pra gente enfrentar isso aqui sem organização. Tem que ter um apoio a essas pessoas, tem que ter uma linha de crédito diferente. Olha, isso aqui não é problema dele, é obrigação do Estado brasileiro oferecer a segurança. Ou o Estado organiza isso com o comércio local, né? Ou ele organiza e decide, olha, nós vamos oferecer uma linha de crédito, nós vamos oferecer um apoio para que você mantenha os funcionários, vamos tirar esse tributo aqui, já que é uma ação coordenada, né, da União, vamos tirar o tributo em cima do trabalhador para você aqui, para você empresário, para você poder manter, porque o comércio ele não vai aguentar isso e é obrigação do Estado oferecer segurança pública, pelo menos é isso que diz a nossa Constituição. Então esses lojistas todos têm direito de processar o Estado do Rio de Janeiro, porque isso aqui é absurdo. A gente olha aqui, né, teve várias indenizações com custo médico, isso aqui vai gerar um custo. E aí, no dia específico, o Ibovespa até subiu com calma, né, subiu ali 0,12%, teve algumas notícias lá de fora que pesaram muito mais, os investidores viram esse evento como localizado, pelo menos é isso que eu estou ouvindo na Faria Lima inteira, mas existe uma preocupação quanto à estabilidade e à governabilidade do Brasil, porque o São Paulo também, que é uma das maiores cidades do país, tem também uma organização criminosa muito grande controlando parte. E aí as pessoas começaram a pensar, pô, será que vai rolar isso, né? Será que a gente vai começar a ver esse problema se espalhar pelas principais capitais brasileiras? Essa já é uma dúvida que está na cabeça das pessoas. Por isso que eu falo, é muito mais barato fazer um ataque coordenado em cima das finanças desses grupos. A gente precisa que todos os bancos se unam e que a gente consiga rastrear onde está o dinheiro dessa galera. E eu sei que a gente tem capacidade para isso. O mercado financeiro consegue traquear e consegue encontrar onde está o dinheiro desses caras, né? Então a gente precisa dessa inteligência. Então isso aqui foi da operação. E a grande preocupação que eu tenho e que eu vi poucas pessoas refletindo aqui foi: Donald Trump considerou os grupos da Venezuela como grupos terroristas. Será que se a gente começa a ter esse tipo aqui de demonstração nesse momento, a gente também não pode ser considerado um país com grupos terroristas? Será que a gente não pode acabar vendo uma intervenção aqui no Brasil? Essa é a preocupação. É por isso que eu falo para vocês que o mais importante é o seguinte: o Brasil é um país maravilhoso, não tem o que questionar, aqui tem ótimas empresas para investir, tem ótimos empresários, a gente tem um lugar incrível, só depende da gente resolver. Mas até lá, enquanto isso não aconteceu, eu te recomendo diversificar os seus investimentos. Não dá para você deixar 100% do seu patrimônio em um país que não consegue controlar a própria capital do país, basicamente. A capital, o principal destino turístico do país, está sob controle de facções. A gente não pode investir somente no Brasil. O Brasil, ele apresenta riscos maiores do que uma Europa, do que os Estados Unidos, é por isso que eu te recomendo a diversificação. E se você quiser aprender a investir comigo, não tem nada a ver aqui com facção, não tem nada a ver com isso. Se você quiser pegar o seu dinheiro, se você tem um patrimônio e quiser ajuda pra gente investir ele juntos, eu te recomendo que você abra aí a
auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário que você vai aprender a investir comigo no Brasil e no mundo todo. Então é só preencher essas perguntas aqui, me fala como é que tá seu patrimônio, a gente te ajuda a tirar a cidadania de outros países, se for o caso, te ajuda a tirar o dinheiro daqui também para o Paraguai, para todo lugar, abrir uma offshore se você tem um patrimônio maior, você precisa de uma proteção, né, desse patrimônio, vai deixar seu patrimônio 100% aqui, as coisas às vezes não são assim. Se você tem um patrimônio menor, a gente te ajuda a construir, a aumentar o tamanho do seu patrimônio, então é só preencher o questionário. E lembrando do compromisso histórico da UVP, é só você ver aqui na home, olha, tá aqui no site mesmo. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É esse o compromisso. Pode pesquisar o UVP no Jus Brasil, etc. A gente nunca teve alguém dizendo, não, esse compromisso do Raul não é verdade. Ele vai lá e fala isso e não devolve. Você vai ver que não, né? Mesmo quem critica, qualquer pessoa, pesquise, pergunte para pessoas que foram alunos da UVP, são mais de 50 mil alunos, né, em mais de 6 anos de escola. A gente tem também nossa própria plataforma de investimento. Se você precisa de um financiamento de casa, a gente cota para os nossos alunos o melhor preço do mercado. Temos plataforma de crédito só para isso, aqui, ó, a UVP Crédito. Ah, mas não faz isso para todo mundo? Não, só faz isso realmente para os nossos clientes mesmo. Se você precisa de um seguro de vida, qualquer coisa que envolva dinheiro a gente consegue resolver para você. Inclusive contas PJ, tudo isso a gente resolve. Então, a partir do dia que você se torna aluno, você recebe acesso a todo esse aparato financeiro. Agora, eu vou verificar se vocês fizeram alguma pergunta aqui. Vocês estão fazendo poucas perguntas ultimamente. Faz pergunta porque a gente está respondendo aqui. O João Martelo perguntou se a UVP entra em contato por WhatsApp. Sim, né? A gente entra em contato por WhatsApp com o número verificado. Presta atenção nisso. Você é 10. Como eu faço para fazer parte do seu time? Cara, tem que mandar currículo no GUP da UVP. E quem investiu lá atrás, quando o dólar estava 6 e pouco, e hoje está com ele a 5 e pouco? O que fazer? Nada. Espera, né? Espera seus investimentos. Agora, é importante você continuar fazendo aportes para ir diminuindo esse preço médio do seu dólar. José Castro, Raul, rapaz, o canal é político ou de finanças? Você deve ser burro, José. Desculpa, mas é porque não existe investimentos separado de política. Se você está falando de um investimento numa empresa e amanhã o imposto aumenta em 10%, fudeu a empresa inteira. Então acho que isso é o problema. Beijo pra você.